Oração do Pai Nosso. Seu dia precisa começar com direção na presença de Deus. Você acordou hoje com o coração acelerado, já pensando em tudo o que precisa resolver, nos compromissos que parecem maiores do que as suas forças e nas incertezas que o dia pode trazer? Talvez você já tenha sentido aquela angústia silenciosa, como se o peso das responsabilidades tentasse sufocar a sua paz antes mesmo de o sol nascer. É nesse momento, quando o medo quer ocupar o espaço da confiança, que surge a necessidade de algo maior, algo que vai além da lógica humana, a presença de Deus guiando cada passo do seu dia. E não é coincidência você estar aqui agora, porque o Senhor quer lembrar você de uma chave espiritual que Ele mesmo deixou, não apenas como palavras para serem repetidas, mas como um caminho vivo de comunhão, direção e força. Essa chave é a oração do Pai Nosso. Essa oração não nasceu de tradições humanas, nem foi inventada por líderes religiosos ao longo da história. Ela saiu dos lábios de Jesus, o próprio Filho de Deus, como resposta a um pedido profundo dos discípulos: Senhor, ensina-nos a orar. Eles não pediram riquezas, poder ou reconhecimento. Pediram apenas algo essencial: aprender a se conectar com o Pai de forma verdadeira. E Jesus, com simplicidade e profundidade, entregou um modelo que não é apenas uma sequência de frases, mas um mapa espiritual que transforma a forma como você encara a vida. Talvez você já tenha recitado o Pai Nosso muitas vezes, talvez até de forma mecânica, em momentos de tradição, em cultos ou em dias de aflição. Mas hoje o Espírito Santo convida você a olhar para cada palavra com novos olhos, como alguém que encontra um tesouro escondido em meio ao cotidiano. Porque essa oração carrega dentro dela não apenas pedidos, mas declarações de identidade, confiança e entrega. Ela nos lembra quem é Deus, quem somos nós e como podemos descansar sabendo que Ele cuida de cada detalhe. Quando você diz, Pai Nosso que estás nos céus, você não está apenas repetindo um título bonito, mas reconhecendo que não está sozinho. Você tem um Pai, e Ele está acima de todas as circunstâncias. Quando declara, seja feita a tua vontade, você está liberando o peso de controlar o que não pode controlar, entregando nas mãos dele o futuro que só Ele conhece. E quando pede, o pão nosso de cada dia nos dá hoje, você está reconhecendo que cada detalhe da sua vida, até aquilo que parece simples, vem da provisão do céu. Imagine começar o seu dia não tomado pela ansiedade, mas guiado por essa direção divina. Em vez de acordar já sufocado pelos problemas, você desperta com a certeza de que há um Pai que vai à sua frente, preparando o caminho, abrindo portas, fortalecendo sua mente e renovando seu coração. A oração do Pai Nosso não é apenas uma rotina espiritual, é uma chave que abre o céu sobre você. É como se Deus estendesse a mão e dissesse: você não precisa caminhar sozinho. Deixe-me conduzir seus passos. Agora, pense em quantas decisões você já tomou no impulso, movido pelo medo ou pela pressa, e como isso trouxe consequências dolorosas. Quantas vezes você começou o dia sem direção e parecia que tudo desmoronava ao redor? Jesus deixou essa oração para que você nunca mais precisasse viver sem clareza. Ela é como um farol que ilumina a estrada cheia de neblina, como uma bússola que aponta o norte quando você se sente perdido. Por isso, neste momento, eu convido você a fazer algo diferente. Não apenas ouvir ou repetir essas palavras, mas deixá-las descer ao seu coração como sementes vivas. Permita que cada parte do Pai Nosso seja um lembrete de que você não caminha sem rumo, mas sob a direção de um Deus que é Pai, que ama, que sustenta e que nunca abandona. O dia de hoje pode ser totalmente diferente se você começar na presença dele. Não é sobre evitar desafios,
É sobre atravessá-los com paz, com confiança e com a certeza de que o céu está ao seu lado. Então, enquanto avançamos neste vídeo, deixe sua mente e seu coração se abrirem. Hoje você vai descobrir que essa oração não é apenas tradição, é transformação. Não é apenas repetição, é revelação. Não é apenas palavras ditas de memória, é direção real para o seu dia e para a sua vida. Você já percebeu como o dia, muitas vezes, começa antes mesmo de você se levantar da cama? O corpo ainda está cansado, mas a mente já está acelerada, lembrando compromissos, preocupações, contas, decisões que precisam ser tomadas. Parece que a vida moderna criou um tipo de corrida invisível, em que cada pessoa é empurrada a andar mais rápido do que a própria alma consegue acompanhar. É nesse espaço entre o acordar e o levantar que muitos já sentem o coração apertado, como se estivessem prestes a enfrentar uma batalha sem armas. O caos diário não pede licença, ele simplesmente invade. São mensagens que chegam no celular antes mesmo do café, cobranças que aparecem como se o tempo fosse sempre insuficiente, notícias que aumentam a ansiedade, medos que surgem sem aviso. E você, no meio de tudo isso, tenta se equilibrar, mas percebe que algo dentro de si clama por direção. Não se trata apenas de organizar tarefas, mas de organizar a alma. Porque quando a alma está desordenada, até as menores coisas parecem insuportáveis. Jesus conhecia bem essa realidade. Ele viveu em um tempo sem tecnologia, mas o coração humano já era o mesmo, carregado de pressões, expectativas, dores e incertezas. É por isso que ele nos deu o Pai Nosso, não como mais uma obrigação, mas como um presente. Ele sabia que enfrentaríamos dias de correria, de decisões urgentes, de sobrecarga emocional. E sabia também que, sem direção espiritual, seríamos como um barco à deriva em meio a uma tempestade. Talvez hoje você esteja exatamente nesse ponto, tentando dar conta de tudo, mas sentindo que algo dentro de você não encontra descanso. Talvez esteja sorrindo por fora, mas carregando um peso que só você conhece. Talvez já tenha tentado planejar, controlar, organizar, mas ainda assim sente que falta clareza, falta paz, falta um norte. É aqui que a oração do Pai Nosso deixa de ser um ritual e se torna um mapa. Ela não ignora o caos, mas mostra como atravessá-lo com confiança. Imagine um quarto escuro e silencioso. Tudo está confuso e você não consegue dar um passo sem tropeçar. De repente, uma pequena luz é acesa e, ainda que não ilumine todo o ambiente de uma vez, já é suficiente para guiar seus pés. É isso que acontece quando você começa o dia com a direção de Deus. O caos não desaparece de repente, mas ele perde o poder de dominar você, porque agora você tem uma luz que orienta cada passo. A oração do Pai Nosso começa lembrando que você não está sozinho. Pai Nosso que estás nos céus. Essa frase simples é suficiente para desfazer a ilusão do abandono. Você não é órfão espiritual. Você não é fruto do acaso. Você tem um Pai que governa sobre todas as coisas. E quando essa verdade invade o coração, o caos perde a força. O que parecia maior do que você se torna pequeno diante da presença dele. É importante entender que o caos diário não é apenas externo. Ele também acontece dentro de nós. Pensamentos acelerados, lembranças dolorosas, inseguranças que voltam como vozes insistentes. E se não houver um momento de alinhar a mente e o espírito, esses pensamentos dominam. Mas quando você começa o dia colocando sua alma diante do Pai, algo extraordinário acontece. Os pensamentos se aquietam, a ansiedade diminui e uma nova confiança começa a nascer. O Pai Nosso, nesse sentido, não é apenas uma oração. Ele é como um antídoto contra o caos.
Cada palavra é uma arma espiritual. Cada frase é um lembrete de que você não está vivendo apenas no ritmo das pressões humanas, mas no compasso da direção divina. Ao invés de acordar já com medo do que pode acontecer, você desperta com fé no que Deus vai fazer. Ao invés de carregar sozinho o peso da incerteza, você descansa sabendo que Ele já está à frente do caminho. E talvez seja esse o maior convite para você hoje. Antes de enfrentar os desafios, antes de responder mensagens, antes de se preocupar com as notícias, parar e dizer: Pai Nosso. Essas duas palavras já bastam para reposicionar o coração. Elas já colocam você de volta no eixo da fé. Porque se Ele é Pai, você é filho. E se Ele está nos céus, o controle não está em mãos humanas, mas nas mãos do Criador. É nesse ponto que o caos perde sua força. Ele pode até continuar existindo, mas você não se curva mais diante dele. Porque agora você sabe que existe uma direção maior, existe uma voz mais alta do que a confusão, existe uma presença que governa sobre tudo. O seu dia não precisa começar no caos. Ele pode começar na presença. A oração do Pai Nosso não nasceu de um conselho humano, nem foi criada por um grupo de líderes religiosos como mais uma tradição a ser repetida. Ela veio diretamente dos lábios de Jesus, o Filho de Deus, como resposta a um pedido muito simples dos discípulos: Senhor, ensina-nos a orar. Eles já tinham visto Jesus pregar, curar, ensinar multidões, mas foi ao observar a intimidade dele com o Pai, a forma como se retirava para conversar com Deus, que perceberam que havia algo ali que mudava tudo. Eles não queriam apenas palavras, queriam aprender o segredo daquela conexão. E a resposta de Jesus não foi uma técnica complicada nem um ritual cheio de exigências. Ele lhes entregou o que podemos chamar de a oração mais poderosa e, ao mesmo tempo, mais simples da história. Cada palavra foi cuidadosamente escolhida para alinhar a alma humana ao coração de Deus. O Pai Nosso não é apenas um texto para ser recitado, é um modelo de vida, um guia espiritual que continua atual e transformador, mesmo séculos depois de ter sido ensinado. Pense nisso. Jesus poderia ter ensinado qualquer fórmula, poderia ter dito que era necessário usar frases longas, posturas específicas, ritos repetitivos, mas ele escolheu algo direto, profundo e acessível a todos. É como se dissesse: aqui está tudo o que você precisa para se relacionar com o Pai e encontrar direção para cada área da sua vida. Por isso, quando você repete essa oração, não está apenas repetindo palavras, mas se conectando com a sabedoria eterna do próprio Cristo. O mais extraordinário é perceber que o Pai Nosso não se limita a um momento de oração. Ele é um reflexo da vida que Jesus veio nos ensinar. Quando você diz Pai Nosso que estás nos céus, está lembrando que não caminha sozinho, que há uma família espiritual maior e um Deus que governa sobre tudo. Quando diz, seja feita a tua vontade, está renunciando ao controle e aprendendo a descansar na soberania divina. Quando pede o pão nosso de cada dia, reconhece que depende de Deus para cada detalhe, desde o alimento até as necessidades mais íntimas do coração. A força dessa oração está justamente no equilíbrio entre o espiritual e o prático. Ela começa nos céus, mas desce para a terra. Ela reconhece a majestade de Deus, mas também pede o pão de cada dia. Ela fala de perdão, mas também de livramento contra o mal. É uma oração que abraça todas as dimensões da vida humana: espírito, alma e corpo. Nenhum detalhe fica de fora. Por isso, ela não é apenas uma oração para ser repetida, mas um roteiro que guia cada parte da nossa caminhada. E talvez seja aqui que muitos se enganaram ao longo do tempo. Transformaram o Pai Nosso em repetição automática, sem perceber que cada frase é uma chave que abre uma porta espiritual.
Jesus não queria que apenas decorássemos palavras, mas que vivêssemos essa oração. É por isso que ela continua tão poderosa hoje como era no momento em que saiu da boca do Mestre. Agora pense comigo. Se o próprio Filho de Deus nos entregou essa oração, não seria porque ela contém tudo o que precisamos para enfrentar o caos da vida? Não seria porque ele sabia que, ao longo dos séculos, homens e mulheres acordariam aflitos, ansiosos, sobrecarregados, precisando de direção? O Pai Nosso é a resposta de Jesus para as pressões do presente e os medos do futuro. Ele nos mostra que a verdadeira vitória não está em tentar resolver tudo sozinhos, mas em alinhar o coração ao Pai logo no início do dia. Cada vez que você ora o Pai Nosso de forma consciente, é como se dissesse: Jesus, eu recebo o que o Senhor me ensinou. Eu sigo o teu modelo. Eu começo este dia na presença do Pai. É uma forma de trazer a eternidade para dentro da rotina. É como abrir uma janela e deixar a luz entrar no quarto escuro da alma. Por isso, ao invés de olhar para o Pai Nosso como uma reza repetitiva, olhe para ele como um presente do céu. Ele não é apenas um conjunto de frases bonitas, mas a voz de Jesus ecoando no seu coração hoje, mostrando que você pode enfrentar qualquer desafio quando começa o dia na direção certa. Essa oração é a ponte que liga a sua fragilidade à força do Pai, o seu medo à confiança, a sua ansiedade à paz que excede todo entendimento. E essa é a beleza dessa verdade. Você não precisa inventar palavras complicadas. Jesus já deu tudo o que você precisa. Basta repetir com fé, com consciência, com entrega. E enquanto você ora, o céu se abre, a direção é estabelecida e a sua vida começa a ser transformada, um dia de cada vez. Quando Jesus nos entregou o Pai Nosso, Ele não nos deu apenas uma oração bonita, mas uma revelação profunda daquilo que deve orientar cada área da nossa vida. Cada frase é carregada de sentido espiritual. E quando meditamos nelas, percebemos que não são palavras soltas, mas verdades eternas que moldam nossa fé, nossa mente e até mesmo nossas decisões diárias. Comecemos com Pai Nosso que estás nos céus. Essa expressão simples já quebra a solidão da alma. Não é meu Pai apenas, mas Pai Nosso. Ela nos lembra que não estamos isolados, que pertencemos a uma família espiritual maior, que existe uma comunhão que nos sustenta. Ao chamar Deus de Pai, declaramos intimidade e filiação. Não estamos orando a um ser distante, mas a alguém que nos chama de filhos, que se importa, que conhece nossas dores e alegrias. É a base da identidade cristã. Não somos órfãos, temos um Pai que reina no céu, mas que se inclina para ouvir cada palavra nossa. Depois Jesus nos ensina a dizer: santificado seja o teu nome. Aqui, ele nos lembra que a oração não é sobre nós, mas sobre Deus. O centro não é a nossa vontade, mas a glória dele. É um chamado a colocar o foco no que realmente importa. Viver de forma que o nome de Deus seja honrado. Quando reconhecemos a santidade do nome do Senhor, estamos escolhendo viver não de acordo com as pressões do mundo, mas de acordo com os valores do reino. É nesse momento que entendemos que orar não é apenas pedir, mas alinhar a vida ao caráter santo de Deus. E então chegamos à frase: venha o teu reino. Essa é uma das declarações mais poderosas de toda a oração. Ela nos ensina a desejar que a vontade de Deus prevaleça sobre a nossa. É como dizer: Senhor, governa sobre os meus planos, sobre a minha casa, sobre o meu futuro. Ao pedir pelo reino, declaramos que não vivemos apenas para nossos projetos, mas para um propósito maior. E quando esse reino se manifesta, a justiça substitui a injustiça, a paz substitui o caos, e a esperança vence a desesperança. Jesus continua:
Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Aqui está a chave para descansar em Deus. Quantas vezes tentamos forçar as coisas, como se tivéssemos controle absoluto do amanhã? Essa parte da oração nos chama a confiar no Pai, a aceitar que sua vontade é perfeita, boa e agradável. Orar assim não é sinal de fraqueza, mas de fé. É admitir que os caminhos de Deus são mais altos que os nossos e que, ao nos rendermos, encontramos paz verdadeira. Logo em seguida, Jesus nos leva a pedir: o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Essa é uma frase prática e profundamente espiritual. Ela nos lembra que não precisamos viver de ansiedade pelo amanhã. Deus quer nos ensinar a depender dele diariamente. O pão representa não apenas o alimento físico, mas tudo o que é necessário para nossa subsistência: saúde, trabalho, sustento emocional, direção espiritual. É como se Jesus nos dissesse: confie que o Pai proverá o suficiente para hoje. Ele sabe do que você precisa antes mesmo de você pedir. E então vem o chamado mais desafiador: perdoa-nos as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. Aqui, Jesus nos confronta. Não podemos pedir o perdão divino sem estarmos dispostos a liberar perdão também. Isso nos mostra que a oração não é apenas vertical, mas também horizontal. Deus nos perdoa, mas espera que esse perdão se reflita em nossos relacionamentos. É libertador entender que, quando perdoamos, não apenas obedecemos, mas também encontramos cura para nossa própria alma. A sequência segue com: não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Essa é a lembrança de que somos frágeis e precisamos da proteção divina constantemente. Não temos força suficiente para vencer sozinhos as armadilhas espirituais e os ataques do inimigo. Mas temos um Pai que nos guarda, que nos livra, que nos conduz em vitória. Esse pedido é uma confissão de dependência e, ao mesmo tempo, uma declaração de confiança. Deus é o nosso protetor, e a oração se encerra com a afirmação de poder e soberania. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. É a conclusão perfeita, porque nos lembra que tudo começa e termina em Deus. Não é sobre nós, é sobre Ele. É sobre viver com a certeza de que pertencemos a um reino eterno, guiados por um poder que não falha e sustentados por uma glória que nunca se apaga. Cada parte do Pai Nosso é uma lâmpada acesa em meio à escuridão da vida. Quando oramos com entendimento, descobrimos que essa oração não é uma repetição mecânica, mas um roteiro para viver em plena confiança no Pai. É como se Jesus tivesse nos dado um mapa que atravessa todas as áreas da existência: identidade, adoração, provisão, perdão, proteção e esperança. É por isso que, quando você ora o Pai Nosso, logo ao começar o dia, não está apenas recitando palavras, está alinhando sua vida à vontade de Deus, está abrindo o coração para que Ele governe cada passo. Essa oração é simples o suficiente para ser lembrada por uma criança, mas profunda o bastante para sustentar um adulto em meio às maiores tempestades da vida. Agora é o momento de colocar em prática aquilo que Jesus nos ensinou. Não estamos apenas refletindo sobre palavras, mas permitindo que elas se tornem vida dentro de nós. Feche os olhos do coração e imagine-se diante do Pai, não como alguém distante, mas como filho amado que se aproxima com confiança. Ele já está ouvindo o que você ainda não disse, já conhece o que você ainda não expressou e, mesmo assim, deseja que você fale, porque a oração é o espaço do encontro, do derramar da alma. Comece entregando o seu dia. Coloque diante de Deus cada detalhe que já está na sua mente. Os compromissos, as decisões, os desafios, as preocupações que insistem em roubar a sua paz. Diga a Ele: Pai, eu entrego este dia em Tuas mãos.
Eu não quero caminhar sozinho. Guia cada passo, abre as portas certas e fecha aquelas que não me conduzem ao teu propósito. Ao declarar isso, você está alinhando a sua agenda ao calendário divino, reconhecendo que o controle não é seu, mas do Senhor que governa todas as coisas. Agora pense nas áreas que mais pesam em você. Talvez seja a saúde, talvez sejam as finanças, talvez seja uma relação que precisa de cura ou um futuro que parece incerto. Traga cada uma dessas áreas diante de Deus como quem deposita objetos preciosos aos pés de alguém em quem confia plenamente. Imagine-se colocando sobre o altar do Senhor tudo o que tem tirado seu sono, sua alegria, sua esperança. Sinta o alívio de não carregar sozinho. Enquanto você entrega, lembre-se das palavras de Jesus. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Não é apenas o alimento físico, mas tudo aquilo que você precisa para enfrentar este dia. Ore, Senhor, supre minhas necessidades. Dá-me força quando me sinto fraco. Dá-me coragem quando o medo tenta dominar. Dá-me clareza quando não sei o que decidir. Eu confio que o Senhor é meu provedor em todas as áreas. Agora, fale sobre os relacionamentos. Talvez você precise perdoar alguém. Talvez precise pedir perdão. Diga, Pai, assim como o Senhor me perdoa todos os dias, eu escolho liberar perdão. Eu não quero começar este dia preso a mágoas ou ressentimentos. Lava meu coração e enche-me com teu amor. Ao fazer isso, você está quebrando correntes invisíveis que impedem a paz de fluir dentro de você. Ore também pela proteção. Jesus nos ensinou: não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Diga com fé: Senhor, guarda a minha mente, protege meu coração, afasta de mim todo laço escondido, todo ataque do inimigo. Que os meus olhos estejam fixos no Senhor e que eu não ceda às distrações que querem me afastar da tua presença. Essa oração é como uma muralha espiritual levantada ao redor da sua vida. Agora faça silêncio por um instante e sinta a presença de Deus. Respire fundo e perceba que, enquanto você fala, o céu está se movendo. Anjos são enviados, portas começam a se abrir, fardos estão sendo retirados. Não é imaginação, é realidade espiritual. Quando você ora, o invisível se move. Diga ao Senhor: Pai, eu consagro este dia a Ti. Que cada palavra, cada decisão, cada passo reflita a Tua vontade. Eu não quero viver no automático. Eu quero viver guiado pelo Espírito Santo. Permaneça nesse espírito de entrega, deixando que o coração seja cheio de gratidão. Lembre-se de que esta oração não é apenas um ato de devoção, é um ato de confiança. Ao entregar o dia, você está dizendo: Senhor, eu creio que Tu és suficiente. Eu creio que Tu és maior do que qualquer obstáculo. Eu creio que nada pode me separar do Teu amor. Sinta a leveza que vem quando deixamos os pesos nas mãos de Deus. O medo perde força, a ansiedade perde espaço e a paz começa a dominar o coração. Você não está sozinho, não precisa caminhar carregando tudo. Hoje é o dia de começar diferente. Não no cansaço, mas no descanso. Não na preocupação, mas na confiança. Não no desespero, mas na esperança. Agora, enquanto você termina esta entrega, declare: Pai nosso que estás nos céus, eu consagro este dia a Ti. Seja feita a Tua vontade em mim, assim como é feita no céu. Supre o meu hoje, fortalece meu coração, perdoa minhas falhas e guarda minha vida de todo o mal. Pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Imagine-se em uma estrada longa, coberta por uma neblina tão densa que você mal consegue enxergar 2 passos à frente. O coração começa a acelerar porque não há clareza, não há direção,
apenas a sensação de estar perdido em meio a um caminho incerto. Essa estrada representa a vida de muitos hoje. Decisões a tomar, problemas que surgem sem aviso, medos que se levantam como montanhas. E o que torna a caminhada mais difícil é justamente a falta de visibilidade, o fato de não saber o que vem depois da próxima curva. É nesse cenário que o Pai Nosso se revela, não como uma simples oração repetida, mas como a mão de Deus estendida para conduzir através da neblina. Agora imagine que, nessa estrada, alguém aparece ao seu lado. Você não o vê claramente, mas sente a firmeza da sua mão segurando a sua. De repente, ainda que a neblina continue, a sua alma encontra descanso porque já não é mais você tentando descobrir sozinho para onde ir. É assim que a oração do Pai Nosso age em nós. Ela não necessariamente remove todas as incertezas de imediato, mas coloca dentro do coração a certeza de que não caminhamos sozinhos. Quando dizemos, Pai Nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, nós estamos reconhecendo que existe alguém maior, acima de tudo, que enxerga o que não conseguimos enxergar. Pense também em alguém caminhando com uma mochila pesada, cheia de pedras. Cada pedra representa uma preocupação, contas a pagar, relacionamentos em crise, medo sobre o futuro. Essa pessoa já anda curvada pelo peso, sem forças para continuar, até que chega diante da cruz. Aos pés da cruz, ela tira a mochila, abre-a e coloca cada pedra ali. O peso que antes esmagava agora é deixado nas mãos de Deus. E, enquanto as mãos se esvaziam, o coração se enche de leveza e esperança. Essa é a realidade da fé. Não é que os problemas desapareçam de imediato, mas que não são mais carregados sozinhos. Outra imagem que você pode guardar é a de um quarto completamente escuro. Dentro dele, alguém procura uma saída, mas cada passo parece perigoso, até que uma vela é acesa. Ela não ilumina todo o quarto, mas mostra o suficiente para dar o próximo passo. O Pai Nosso é essa vela acesa na escuridão. Não necessariamente revela tudo de uma vez, mas ilumina o que é necessário hoje. Quando oramos, o pão nosso de cada dia nos dá hoje. É como se Deus dissesse, eu não vou mostrar todo o futuro agora, mas vou te sustentar neste dia. Eu vou te dar clareza para o passo que precisa ser dado agora. Isso é provisão, isso é cuidado, isso é direção divina. Agora veja-se como alguém no meio de um rio caudaloso, lutando contra a correnteza. Os braços cansam, as pernas já não têm forças. A sensação é de que vai ser levado pelas águas. Mas, de repente, você encontra uma corda lançada do alto. Essa corda é a oração. Segurá-la não significa que o rio desaparece, mas que agora você tem algo firme que te sustenta contra a força das águas. É isso que Jesus quis nos ensinar. A oração não é apenas palavras bonitas, é o vínculo que nos conecta ao céu, a linha que nos mantém firmes quando tudo ao redor tenta nos arrastar. Essas metáforas nos mostram que a oração do Pai Nosso não foi dada como um ritual vazio, mas como um recurso vivo para a nossa jornada. Cada frase é como um degrau, como uma lâmpada, como uma corda que nos ajuda a atravessar as tempestades da vida. E quando você realmente entra nessa dimensão, percebe que não está apenas repetindo algo decorado, mas se conectando com o próprio Deus que guia, sustenta e ilumina. Hoje, o convite é para que você pare de tentar caminhar sozinho em meio à neblina, de carregar sozinho a mochila pesada, de andar tateando no escuro sem direção, ou de lutar contra o rio sem apoio. O Pai Nosso é a resposta, é a luz que clareia, é a mão que segura, é a corda que sustenta. Você não precisa mais viver à mercê da incerteza,
do medo ou do cansaço. Há um caminho seguro, há uma direção clara, e ela está nos lábios de Jesus, na oração que ele nos deixou como presente eterno. Quando essa oração passa a ser sua, o que antes era caos se transforma em paz. O que era insegurança se torna confiança, e o que parecia impossível de enfrentar se torna suportável, porque você não está mais sozinho. É nesse lugar de fé que a vida se torna mais leve, que o coração encontra descanso e que os dias ganham novo sentido. Agora é o momento em que você pode, de forma consciente e intencional, entregar diante de Deus cada área da sua vida, confiando que o Pai Nosso não é apenas uma oração de palavras, mas um convite para experimentar o cuidado diário do Senhor. Feche os olhos do coração e imagine-se diante do trono de Deus. Você está em um lugar seguro, onde nada ameaça a sua paz. Ali, cada preocupação que pesa em sua mente pode ser colocada diante do Pai, que conhece suas necessidades antes mesmo que você as declare. Quando Jesus nos ensinou a orar, o pão nosso de cada dia nos dá hoje, ele estava nos mostrando que a provisão divina não é algo distante, não é apenas para o futuro, mas para o agora. É a certeza de que a cada manhã Deus renova o sustento, seja ele material, espiritual, emocional ou físico. Então, comece entregando a Deus as necessidades da sua casa. Apresente as contas que você não sabe como pagar, o alimento que parece faltar, os recursos que parecem escassos. Diga em fé: Pai, eu confio que o Senhor já está provendo. Eu não dependo apenas do meu trabalho, mas da tua mão que abre portas e multiplica o pouco em abundância. Depois apresente diante de Deus a sua saúde. Talvez você carregue um diagnóstico médico que te assusta, ou dores que ninguém entende, mas que enfraquecem os seus dias. Diga: Senhor, Tu és o Deus que sara. Eu coloco meu corpo, minhas emoções e minha mente nas Tuas mãos. Eu creio que o Teu poder pode restaurar aquilo que os médicos não conseguem explicar. Eu recebo hoje a Tua força para caminhar e viver com esperança. Agora entregue a sua família. Talvez haja conflitos, distâncias, mágoas antigas que parecem irreconciliáveis. Talvez você carregue a dor de um relacionamento quebrado ou o silêncio de alguém que já não se aproxima. Ore assim: Pai, visita o coração dos meus familiares. Onde há divisão, que entre o teu amor. Onde há ofensa, que venha o perdão. Onde há silêncio, que surja o diálogo. Eu não consigo mudar o coração de ninguém, mas o Senhor pode transformar onde eu não alcanço. Depois apresente a sua vida emocional. Quantas vezes o peso da ansiedade, da insegurança ou da solidão já te fizeram sentir incapaz? Quantas vezes você acreditou que não teria forças para enfrentar o dia? Diga: Senhor, eu entrego as minhas emoções, que eu não quero viver dominado pelo medo, mas pela confiança no Teu cuidado. Coloca dentro de mim a paz que excede todo o entendimento. Enche meu coração com segurança e esperança para continuar. Agora ore pela sua vida espiritual. O Pai Nosso nos ensina a pedir: não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Isso significa reconhecer que sozinhos somos frágeis, mas em Deus somos fortalecidos. Então fale: Senhor, guarda minha mente, guarda meus olhos, guarda meus passos. Livra-me de armadilhas que eu não consigo enxergar. Fortalece a minha fé para que eu não desista, mesmo quando a caminhada se torna difícil. Enquanto você ora, imagine cada área da sua vida sendo envolvida por uma luz suave, como se o próprio céu estivesse descendo sobre você. Visualize sua mesa com pão, sua saúde sendo restaurada, sua família abraçada em reconciliação, seu coração tranquilo,
sua fé fortalecida. Isso não é ilusão. É o reflexo da promessa de Deus que age quando você entrega em oração. Agora, faça declarações de fé com as suas próprias palavras. Repita dentro de si ou em voz alta: eu recebo o pão de cada dia. Eu recebo a força que vem do alto. Eu recebo a paz que só o Senhor pode dar. Eu creio que a minha vida está guardada nas mãos de Deus. Permita que essas frases não sejam apenas palavras ditas, mas sementes plantadas em sua alma. O que acontece quando você ora assim não é apenas um alívio momentâneo, é uma mudança de atmosfera. A mente se renova, o coração se fortalece e a confiança se torna maior que os medos. É como se o fardo pesado fosse sendo trocado por uma leveza que só o Espírito de Deus pode trazer. Hoje, ao entregar provisão e força diante do Senhor, você está abrindo espaço para que Ele faça infinitamente mais do que você pode imaginar. A cada manhã, ao repetir essa entrega, lembre-se: você não caminha sozinho, não luta sozinho, não decide sozinho. O Pai Celestial está cuidando dos detalhes, abrindo caminhos e fortalecendo sua vida. Agora chegou o momento de transformar aquilo que você orou em declarações de fé, porque a oração abre o coração diante de Deus, mas a declaração fortalece a alma e faz ecoar no mundo espiritual a certeza de que você não está apenas pedindo, mas crendo que já recebeu. A fé não é apenas esperar, é tomar posse da promessa antes mesmo de vê-la acontecer. É como plantar uma semente e já enxergar mentalmente o fruto brotando, mesmo que ainda não esteja visível aos olhos humanos. Feche os olhos e imagine-se diante de Deus, mas agora não como alguém que carrega um fardo pesado, e sim como um filho amado que se levanta com a cabeça erguida, confiante de que o Pai Celestial já está agindo. Então comece a proclamar em voz firme: eu recebo os milagres de Deus hoje. Eu creio que o meu dia está nas mãos dele. Eu caminho em confiança e não em medo. Repita com convicção, porque cada palavra que sai da sua boca é como uma chave que abre portas espirituais. Quando você declara a palavra de Deus, algo acontece no invisível. As trevas recuam, a incredulidade se dissolve e o coração se enche de coragem. Diga: o Senhor é a minha força e nada poderá me abalar. Eu não dependo das circunstâncias, porque o meu sustento vem do alto. Eu não vivo de más notícias, eu vivo da promessa de que Deus é comigo todos os dias. Essas palavras não são apenas frases bonitas, são armas espirituais que mudam a atmosfera ao seu redor. Lembre-se do que está escrito em Provérbios: a vida e a morte estão no poder da língua. Isso significa que cada vez que você abre a boca para proclamar fé, você está liberando vida sobre a sua história. Declare: eu recebo paz para minha mente, eu recebo cura para meu corpo, eu recebo esperança para meu futuro. Eu creio que nada poderá me separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Ao dizer isso, perceba como o coração começa a se encher de convicção, como se um novo fôlego invadisse o seu interior. Agora imagine uma cena poderosa. Você está em um vale escuro, onde tudo parecia perdido, mas, de repente, da sua boca começa a sair uma luz, como se cada palavra de fé fosse uma chama acesa. Essa chama ilumina o caminho e vai afastando a escuridão. Essa é a força da declaração. Quando você proclama o que crê, você se torna um farol no meio da noite, não apenas para você mesmo, mas para todos que estão ao redor. Declare também sobre a sua família: minha casa está guardada pelo Senhor, meus filhos estão protegidos. Meu lar é lugar de paz e não de confusão. Onde havia briga e silêncio, haverá reconciliação. Onde havia medo, haverá confiança. Onde havia escassez, haverá abundância. Cada uma dessas frases
vai gerando um movimento espiritual que você talvez não veja agora, mas que já está sendo construído pelo poder de Deus. Declare sobre o seu futuro: eu não terei medo do amanhã, porque meu amanhã já pertence ao Senhor. Eu não vivo de incertezas, eu vivo de promessas. Eu caminho pela fé e não pelo que vejo. Ainda que portas se fechem, eu creio que o Senhor abrirá caminhos maiores e melhores. Minha vida está nas mãos de Deus e Ele é quem escreve a minha história. Essas palavras fazem o coração respirar esperança, como se a ansiedade fosse substituída por confiança renovada. Não deixe que a sua voz silencie diante das batalhas. Muitas vezes, o inimigo quer que você cale, que você se esconda em meio ao medo, mas é exatamente nesse momento que a declaração precisa ser ainda mais forte. Diga: eu sou filho de Deus, herdeiro de promessas. Nenhuma arma forjada contra mim prosperará. O mal não terá poder sobre minha vida. Eu sou guardado, protegido e abençoado pelo Senhor. Permita que cada declaração seja repetida mais de uma vez, até que você não apenas fale, mas sinta a verdade pulsando dentro de você. Perceba como a atmosfera ao redor muda, como a mente se acalma e como a confiança toma o lugar da insegurança. Esse é o poder de alinhar a sua voz com a palavra de Deus. Hoje, ao declarar fé, você está escrevendo um novo capítulo. Não importa o que aconteceu ontem. Não importa o que disseram a seu respeito. Não importa a voz da dúvida que tentou te enfraquecer. A partir do momento em que você abre a boca e proclama: eu recebo os milagres de Deus hoje. Eu caminho em confiança e não em medo. Uma nova realidade começa a ser formada no céu e na terra. Essa é a força da fé ativa. Essa é a postura de quem acredita no Deus que cumpre o que promete. Agora é hora de algo que muitos negligenciam, mas que carrega uma profundidade extraordinária: o silêncio diante de Deus. Não o silêncio de quem está vazio, mas o silêncio de quem está cheio de expectativa. Depois de orar, depois de declarar, chega o momento de simplesmente aquietar-se para ouvir, sentir e perceber a presença do Pai. A fé não é apenas falar com Deus, mas também aprender a escutar o que Ele está comunicando ao coração. Imagine-se agora em um lugar tranquilo. Você fecha os olhos, respira fundo e percebe que cada inspiração é como se fosse o sopro de Deus trazendo vida nova. A cada expiração, você solta os pesos, as tensões, as pressões que estavam escondidas no seu interior. O silêncio não é ausência, é presença. É nesse espaço calmo que o Espírito Santo fala de maneira suave, não em gritos, mas em sussurros que só quem se aquieta consegue perceber. Talvez você esteja acostumado com orações longas, com muitas palavras, com clamor constante, mas hoje o convite é diferente. Hoje, o convite é para descansar. Sinta a paz invadindo a sua mente. Sinta a leveza que chega quando você para de correr dentro de si mesmo. Deixe que o silêncio seja o palco onde Deus se apresenta para trazer conforto, direção e renovação. Muitas vezes, no barulho do dia a dia, é impossível ouvir a voz dele, mas agora, nesse instante, você pode. Respire lentamente. Inspire contando até 3. Segure um instante e expire lentamente. Enquanto faz isso, diga em pensamento: Senhor, eu entrego tudo nas tuas mãos. Permaneça em silêncio alguns segundos, permitindo que a tranquilidade do espírito se instale. É nesse silêncio que as respostas começam a nascer. É nesse silêncio que a alma encontra equilíbrio. É nesse silêncio que você descobre que não está sozinho. Imagine agora uma cena. Você está em um jardim sereno, cheio de árvores frondosas e flores delicadas. O sol brilha suavemente e uma brisa fresca toca o seu rosto.
Você se senta à sombra de uma árvore e apenas escuta o som do vento passando entre as folhas. Esse jardim é como a presença de Deus, um lugar seguro onde você pode repousar. Nesse ambiente, não há pressa, não há cobrança, não há medo. Há apenas paz, e essa paz é o próprio Cristo em você. Muitas vezes buscamos sinais grandiosos, mas a Bíblia nos mostra que Deus também fala no silêncio. Lembre-se de Elias, que esperava ouvir o Senhor no vento forte, no terremoto ou no fogo, mas ele veio em uma brisa suave. É nessa brisa que Deus está agora, tocando seu coração de maneira sutil, mas poderosa. Deixe-se envolver. Não lute contra esse momento. Apenas esteja presente e permita que ele seja tudo o que você precisa. Às vezes, esse silêncio traz lágrimas. Não lute contra elas. Se os olhos se enchem, deixe que as lágrimas caiam como expressão da alma que encontrou descanso. Outras vezes, esse silêncio traz um sorriso suave, fruto de um coração que, mesmo sem explicações, sente a certeza de que tudo ficará bem. Não importa como se manifesta, o importante é que você se permite viver essa experiência de ser abraçado pela presença de Deus. Agora, enquanto continua respirando fundo, repita em silêncio no seu coração: eu estou seguro nos braços do Pai. Eu sou amado. Eu sou cuidado. Eu sou guardado. Perceba como essas palavras ecoam dentro de você e como vão substituindo cada pensamento de medo ou insegurança. É nesse ambiente que a ansiedade perde força. É nesse ambiente que a confiança cresce. Permaneça aqui por alguns instantes em quietude. Não tenha pressa. Esse momento é tão precioso quanto qualquer palavra dita em oração. Aqui no silêncio, o Espírito Santo está ministrando coisas que talvez você nem consiga entender agora, mas que vão se manifestar nos próximos dias em forma de respostas, de direção clara e de milagres inesperados. O silêncio não é vazio. O silêncio é cheio da presença de Deus. E cada vez que você buscar esse lugar, perceberá que o Pai sempre esteve mais perto do que você imaginava. Ele não se esconde, ele se revela. E muitas vezes essa revelação acontece justamente quando você se aquieta e permite que ele fale, cure e transforme. Há momentos em que uma palavra não é apenas um conjunto de frases, mas um decreto divino liberado diretamente ao coração. O que vou compartilhar agora não é apenas encorajamento humano, é direção do Espírito. Deus está dizendo a você neste exato instante: eu já ouvi a sua oração, eu já vi as suas lágrimas, eu conheço as batalhas que você trava em silêncio, e hoje declaro sobre a sua vida transformação, libertação e vitória. Muitas vezes, você se perguntou se o céu ainda estava atento às suas súplicas. Talvez tenha olhado para as circunstâncias e pensado: será que Deus se esqueceu de mim? Será que minha voz está perdida no meio de tantas vozes? Mas a palavra que o Senhor libera agora é clara. Ele nunca deixou de ouvir você. Cada oração feita em segredo foi registrada diante do trono. Cada lágrima que caiu em silêncio foi guardada em um odre celestial. Nada passou despercebido. Deus está dizendo hoje: eu já estou em movimento naquilo que você não vê. O que parecia estar fechado está sendo destravado. O que parecia impossível está sendo alinhado. O que parecia morto está sendo ressuscitado pelo sopro da minha vida. Você pode até não enxergar agora, mas a fé não se baseia no que os olhos veem, e sim na certeza do que se espera e na convicção daquilo que não se vê. Receba essa palavra como pessoal. Não pense que é para outra pessoa, não imagine que é algo genérico, é para você. É o próprio Deus afirmando: a espera não será em vão. O tempo de angústia não foi desperdício. Estou usando cada detalhe, cada dor, cada lágrima,
para preparar o terreno da vitória que vem. Imagine-se agora em um vale escuro, cansado, acreditando que não há saída. E de repente, uma voz firme, mas cheia de amor, ecoa: "Eu estou aqui." Essa voz não é apenas som, é luz. E essa luz ilumina o caminho, mostrando que você não está sozinho. Essa voz é a mesma que ressuscitou Lázaro, que acalmou a tempestade, que libertou os cativos. Essa voz está hoje declarando: "Eu sou o teu Deus, e eu já estou mudando a sua história." Sinta como se uma chave estivesse sendo girada dentro de você. Uma chave que abre portas de esperança, portas de fé, portas de transformação. Essa chave é a própria palavra de Deus liberada para a sua vida agora. Onde havia desespero, nasce confiança. Onde havia medo, nasce coragem. Onde havia dor, nasce cura. Talvez você esteja pensando: "Mas eu não tenho forças, não tenho fé suficiente." E o Senhor responde: "Não é sobre o quanto você consegue acreditar, é sobre o quanto eu já decidi agir." Mesmo com a sua fé pequena, Deus age com poder. Ele não exige perfeição, ele apenas pede que você se renda. Receba essa confirmação. Hoje, cadeias invisíveis estão sendo quebradas. O peso que você carregava está sendo retirado. A voz que dizia que não havia solução está sendo silenciada. O Senhor está decretando sobre você: "Você vai viver o que eu prometi. Nada nem ninguém poderá impedir o que eu já determinei." Imagine agora o Pai colocando as mãos sobre a sua cabeça e declarando: "Eu te abençoo, eu te fortaleço, eu te envio para uma nova estação." Essa não é uma imagem distante, é uma realidade espiritual acontecendo agora mesmo. O Espírito de Deus está se movendo onde você está, preenchendo o ambiente com paz e esperança renovada. Essa palavra profética é um selo de que o céu já se moveu a seu favor. Não importa o que os olhos humanos dizem, não importa o que as circunstâncias gritam, o decreto de Deus é maior. E hoje ele diz: "Você vai ver com os seus próprios olhos a transformação que eu já comecei." Chegamos a um momento crucial, aquele em que a palavra ouvida precisa se transformar em posicionamento. Não basta apenas ouvir e sentir, é necessário declarar e agir em fé. A fé não é apenas uma emoção, é uma decisão que muda a forma como você encara a vida e como você responde ao que Deus está fazendo. Agora, o Senhor está lhe chamando para dar um passo público, um ato simples, mas carregado de poder espiritual. Ele está pedindo que você declare com a sua boca e escreva com as suas próprias mãos: "Eu recebo a transformação de Deus hoje." Talvez você se pergunte: "Mas por que escrever? Por que declarar?" Porque toda vez que você coloca em palavras a sua fé, você está selando espiritualmente o que acredita. A Bíblia diz que a vida e a morte estão no poder da língua, e quem bem a utiliza comerá do seu fruto. Isso significa que suas palavras não são apenas sons, mas sementes. E hoje, cada declaração que você fizer será uma semente de milagre lançada diante de Deus. Pense em como a fé dos homens e mulheres da Bíblia sempre foi acompanhada de uma ação visível. Abraão saiu da sua terra, Noé construiu a arca, Davi enfrentou Golias, Pedro deu o primeiro passo fora do barco. Cada ato foi uma demonstração de que acreditavam no que Deus havia falado. Agora é a sua vez de dar um passo, e o primeiro pode ser essa declaração pública. Ao escrever: "Eu recebo a transformação de Deus hoje", você está dizendo ao mundo espiritual: "Eu não volto atrás, eu não caminho mais em dúvida, eu me posiciono em fé." Não é apenas um comentário em um vídeo, é um altar erguido com palavras. É como se você estivesse levantando uma bandeira e dizendo: "A partir de hoje,
a minha vida é guiada pela promessa de Deus e eu confio na transformação que Ele já iniciou. É uma forma de se alinhar com o céu e afirmar que a palavra liberada não será esquecida, mas vivida. Esse ato simples pode parecer pequeno aos olhos humanos, mas aos olhos espirituais é grande. É como o passo de fé da mulher do fluxo de sangue que tocou nas vestes de Jesus. Ela não apenas acreditou, ela se moveu. Ela poderia ter ficado parada pensando que não era digna ou que não seria notada, mas sua decisão de tocar mudou sua história. Assim também a sua decisão de declarar, de escrever, de assumir sua fé diante dos outros, abre caminho para milagres. Talvez a sua mente ainda tente resistir, dizendo que não faz diferença, que não muda nada. Mas lembre-se, a obediência em pequenos detalhes gera grandes vitórias. O que parece simples pode se tornar a chave que abre portas extraordinárias. Não é o tamanho do ato, mas a fé com que ele é feito. Além disso, há algo poderoso em compartilhar essa declaração com outros. Quando você escreve e outras pessoas leem, sua fé encoraja quem está desanimado. Você pode ser a confirmação da oração de alguém. Pode ser o sinal que outra pessoa esperava para acreditar novamente. E da mesma forma, os comentários de outros irão fortalecer você, mostrando que não está sozinho nessa jornada. Por isso, não segure dentro de você. Não apenas pense em silêncio, mas torne visível. Escreva, proclame, declare com firmeza: eu recebo a transformação de Deus hoje. Essa frase se tornará não apenas um comentário, mas uma confissão que ecoa no mundo espiritual. E além de escrever, compartilhe este momento com alguém. Talvez exista uma pessoa ao seu redor que esteja desesperada por uma palavra, alguém que já não encontra forças para orar sozinho. Ao compartilhar, você está se tornando um canal do agir de Deus. Você está dizendo: eu não guardo só para mim, eu espalho a fé que recebi. Esse é um dos maiores atos de amor cristão: repartir esperança. Hoje, o convite não é apenas ouvir, mas participar. Não é apenas receber, mas se posicionar. É erguer sua voz, declarar sua fé, escrever sua decisão e compartilhar a esperança. Esse é o chamado de Deus para você agora: transformar sua vida em um testemunho vivo de fé. Então não adie, não silencie, não deixe para depois. Escreva agora mesmo, declare agora mesmo. Diga em alta voz, com convicção no coração: eu recebo a transformação de Deus hoje. E creia que ao fazer isso, você não está apenas repetindo palavras, mas ativando promessas. Você está selando no céu o que já começou na terra. Chegamos ao momento final desta jornada e quero que você entenda algo profundo. Nada do que foi dito aqui foi por acaso. Se essas palavras chegaram até você, é porque o próprio Deus preparou esse encontro. Ele sabia do peso que você carregava, da angústia que você escondia até mesmo das pessoas mais próximas, e decidiu usar esta palavra de fé para alcançar o seu coração e transformar a sua história. Este não é apenas o fim de um vídeo, é o início de um novo tempo para a sua vida. Quantas vezes você já se sentiu sozinho, acreditando que ninguém via suas lutas, que ninguém entendia sua dor? Quantas vezes se perguntou se Deus realmente ouvia suas orações? Pois hoje, Ele respondeu de forma clara: você nunca esteve sozinho, nunca foi esquecido e nunca deixará de ser amado. A transformação que começou aqui não depende apenas de sentimentos passageiros, mas da promessa imutável do Senhor. Ele disse: eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Isso significa que, a partir deste momento, você pode caminhar com a certeza de que não dá mais passos no vazio, mas em direção a uma vida plena em Deus.
Este encerramento não é um adeus, é um envio. É como se o Espírito Santo estivesse colocando em suas mãos uma chave nova, uma chave de autoridade, de fé renovada e de esperança restaurada. É como se ele dissesse: agora vá. Viva o que você declarou, pratique o que você recebeu e testemunhe o que eu estou fazendo. Porque a transformação não termina quando as palavras se encerram. Ela continua cada vez que você decide acreditar e agir de acordo com a fé que foi despertada em você. Talvez você ainda sinta a tentação de voltar às mesmas dúvidas, de olhar para as circunstâncias e achar que nada mudou. Mas lembre-se, a transformação de Deus não é apenas externa, é interna. Ele começou a mudar o seu coração, a fortalecer a sua mente, a renovar a sua esperança. E quando o interior é transformado, o exterior começa a refletir essa mudança. É como uma semente plantada. Você não vê o fruto no mesmo dia, mas a vida já está lá dentro, crescendo e se preparando para florescer. Por isso, não menospreze o que Deus iniciou aqui. Não trate esta palavra como mais um conteúdo que você assistiu e vai esquecer em poucos minutos. Guarde-a como um tesouro no coração. Reflita sobre ela ao longo do dia. Ore novamente usando as palavras que foram guiadas aqui. Declare em voz alta aquilo que você escreveu nos comentários. Cada repetição será como regar a semente da fé, e em breve você verá os frutos. E mais do que isso, faça da sua vida um testemunho. Mostre às pessoas, com atitudes, que Deus está agindo em você. Seja luz onde há escuridão, seja paz onde há conflito, seja esperança onde há desespero. Muitas vezes, a transformação que Deus opera em nós não é apenas para nós mesmos, mas para alcançar aqueles que caminham ao nosso lado. Assim como uma vela acesa pode iluminar muitas outras, a sua vida agora pode ser o fogo que acende a fé de alguém que já não tinha mais esperança. Antes de encerrar, quero que você tome mais um momento de entrega. Respire fundo e diga dentro do seu coração: Senhor, eu creio que o que começou aqui vai continuar. Eu confio que o Teu Espírito me guiará em cada decisão e eu não voltarei a andar em dúvida, mas em fé. Essa oração simples sela o que foi liberado e confirma no mundo espiritual aquilo que Deus já determinou. E agora, eu deixo sobre você uma palavra profética de envio. Que a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guarde o seu coração e a sua mente em Cristo Jesus. Que a presença do Senhor o acompanhe em cada passo, em cada decisão, em cada desafio. Que milagres se tornem realidade no seu caminho, que portas se abram diante de você e que nenhuma arma forjada contra a sua vida prospere. Você não está saindo do mesmo jeito que entrou. Você está saindo fortalecido, renovado e cheio da presença de Deus. E se esta palavra tocou o seu coração, declare mais uma vez nos comentários: eu recebo a transformação de Deus hoje. Compartilhe esta mensagem com alguém que precisa de um toque divino, e assim como você foi alcançado, outros também serão. Não guarde só para si o que o céu lhe entregou. Seja um canal, uma ponte, uma voz que espalha esperança e fé. Este é o fim do vídeo, mas é o começo de um novo capítulo na sua história. Caminhe com confiança, viva com fé, persevere com esperança, porque depois desta palavra de fé, a transformação de Deus já está em movimento na sua vida e nada poderá deter aquilo que Ele começou.